gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu. Muito bom dia a todos que nos ouvem nessa manhã de domingo, uma manhã toda especial em que nós comemoramos o Dia das Mães. Então, antes de mais nada, quero dar um grande abraço a todas as mães. A minha mãe também, né, está aí com certeza nos ouvindo nessa manhã de domingo. E quero parabenizar todas as mamães, né? Mãe não é somente aquela que gerou, mas quem criou, quem deu carinho, quem deu amizade. Tudo isso é ser mãe, mães do ventre e mães do coração. Que Deus nos abençoe. Hoje nós estamos estudando, continuando, na verdade, o estudo da revista da Lerban, tá certo? Livraria e Editora Renovação Batista Nacional Lerban, um trabalho muito bom, essa revista, intitulada Teologia ao Alcance de Todos. Aqui é a revista dedicada à parte de bibliologia, tá? E o autor desta lição é o pastor Paulo César Nascimento. Então, aí você tem esta imagem interessante que nos mostra como a revelação, de alguma forma, foi, aos poucos, gradativamente, foi sendo dada por Deus aos homens. Teologia ao alcance de todos. E aí tem essa pirâmide que mostra volume Bibliologia, lição 2, que nós vamos estudar, a revelação geral. Autor Paulo César Nascimento. Apresentação esse que vos fala, pastor Walter Bastos Cunha Filho, aqui da Igreja Batista Betel, na cidade de Barreiras, no interior da Bahia. Como já disse, é um trabalho da Livraria e Editora Renovação Batista Nacional Lerban. Vamos fazer uma oração? Pai Celeste, louvado seja o teu nome, bendito seja aquele que reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o teu bondoso Espírito venha iluminar as nossas mentes nesta manhã, para poder transmitir a tua palavra. E de igual modo, Senhor, pedimos que o teu Espírito possa iluminar também a mente dos teus filhos que nos ouvem, para que eles possam compreender além das nossas palavras. Pai Celeste, e a todos nós, dá-nos um coração prontos para obedecer a tua voz, voz do Espírito de Deus. Amém e amém. Muito bem, então vamos ao nosso texto para decorar. Esse texto para decorar está aí em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 20. Mas você tem aí na sua tela. Vamos dizer juntos, para a gente ir decorando, que é o propósito do autor, o pastor Paulo César. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aí nesse texto está a raiz do nosso assunto que vamos tratar hoje, que é a revelação geral de Deus. Que é a revelação geral de Deus? Já já a gente explica para você. Vamos então a uma outra tela onde está o nosso texto básico. Texto básico, onde nós vamos fundamentar a nossa lição também. No livro dos Salmos, é o Salmo de número 19, do verso 1 ao verso 6. Mas você tem aí na sua tela. Vamos ler também juntos? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, do seu quarto, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Os céus proclamam, manifestam a glória de Deus. Então, a revelação geral está embutida nesses dois textos que nos mostra com muita clareza esta revelação geral de Deus. Bom, revelação geral, uma introdução. Primeiro, o que quer dizer a palavra revelação, tá certo? Então, quando eu digo assim, houve a revelação do sexo do bebê. Hoje isso está na moda, né? Faz-se até uma festinha para isso. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que houve a manifestação, a divulgação, a apresentação, a exposição. Então, quando a gente está falando aqui de revelação, eu vou usar essa palavra várias vezes, então você está sabendo que a gente está falando de apresentação, exposição, manifestação, divulgação, dar-se a conhecer, dar-se a conhecer. Quando então eu digo revelação de Deus, revelação geral de Deus, eu quero dizer que Deus está se dando a conhecer. É Deus que está abrindo a cortina de si próprio e se mostrando aos homens, se deixando conhecer pelos homens. O próprio livro do Apocalipse, né? Essa palavra Apocalipse no grego, ela significa revelação, tá certo? Porque ali no livro do Apocalipse, Deus também faz uma série de revelações acerca do futuro da humanidade, tá bom? Mas isso é uma outra história. Bom, é importante nós chamarmos a atenção que, devido à nossa limitação humana, nós não somos capazes de conhecer a Deus. Nada podemos saber sobre Deus, a menos que Ele, Deus, se revele a nós, de tal forma que possamos conhecê-lo. Isto é a revelação. É quando Deus se deixa conhecer. É Ele que abre a cortina de si próprio e começa a se mostrar para nós. A nossa incapacidade não nos permite que venhamos a conhecer esse Deus infinito. Tá? E eu
de antemão digo aqui para vocês, mesmo com todas as revelações que Deus deu de si, né, o apóstolo Paulo vai dizer, em parte conhecemos. Porque é um Deus infinito. Quem sondou a mente do Senhor, né, diz o texto sagrado. Então a gente não tem capacidade total para compreender a Deus, mesmo Deus se revelando para cada um de nós, viu? Bom, revelação geral, ainda nessa introdução, aí você tem essa fotografia bonita de Loos Berkhoff, que foi um grande teólogo holandês, Loos Berkhoff, tá? Nasceu em 1873, faleceu em 1957. Mas ele deixou um legado muito interessante na área de teologia. Tá? E dentre as frases que ele falou a respeito de revelação geral de Deus, ele diz assim: o homem só pode conhecer a Deus na medida em que este Deus, ativamente se faz conhecido. Sem a revelação, o homem nunca seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus. Quem fala isso é Loos Berkhoff. Tá? Então, ele fala com muita propriedade. Sem a revelação, o homem nunca seria capaz de adquirir qualquer conhecimento acerca de Deus. Muito bem. Vamos em frente. Nós temos em nosso estudo dois tipos de revelação. A revelação geral e a revelação especial, também chamada por alguns outros teólogos de revelação específica. Tá? Então, quando você vê alguém falando de revelação específica, é a mesma coisa de revelação especial. Tá? Mas nós não vamos estudar ela hoje, estudaremos na próxima lição, tá certo? Hoje nós vamos nos ater somente à revelação geral que Deus deu de si próprio. Aí nós temos Millard Erickson, que foi um teólogo batista norte-americano, e ele, a respeito da revelação geral, Erickson falou o seguinte: revelação geral é a automanifestação de Deus por meio da natureza, da história e da personalidade humana. A revelação geral está disponível ao ser humano no mundo inteiro. Então vamos tentar traduzir o que ele está dizendo aí. Ele está dizendo que a revelação geral, em primeiro lugar, é a automanifestação, como Deus se manifestou, por meio, usando como instrumento desta revelação a natureza, e aí você faz o gancho lá com o texto do livro dos Salmos, que diz: os céus proclamam a glória, manifestam a glória de Deus. Então, sim, os céus manifestam a glória de Deus. Então, quando eu olho para os céus, eu posso ver a glória de Deus, eu posso ver um Deus todo-poderoso, eu posso ver, ter uma ideia acerca de Deus. Quando eu olho para a natureza, eu consigo ver alguma coisa de Deus. Aí ele diz mais: na história da humanidade e também na personalidade humana, Deus se revelou, deu revelações de si próprio. E ele acrescenta dizendo, Millard Erickson, né, esse grande teólogo, que esta revelação ela não é de caráter particular. Ela abrange toda a humanidade em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Tá bom? A natureza da revelação geral. Como já falei, a revelação geral de Deus
está disponível universalmente a todos os homens em todos os tempos. Aí eu acrescento essa expressão, em todos os tempos. Então, espera ainda, pastor, deixa eu entender. Bom, antes eu tinha dito que a revelação geral de Deus, ela sempre é universal. Isso a gente entende. Que ela está disponível aos homens, a todos os homens. E agora eu acrescento que em todos os tempos. Então, esta revelação geral de Deus, ela não está disponível só para a geração presente, mas desde os primórdios da humanidade, desde que os nossos pais, Adão e Eva, pisaram nessa terra, e a história da humanidade se processa, esta revelação geral de Deus, ela está disponibilizada para todos os homens, tá certo? A revelação geral de Deus, geral, é abrangente e nos proporciona acerca de Deus também um conhecimento geral. Olha aí o que eu estou falando agora. Nós não devemos buscar na revelação geral um conhecimento específico de Deus. Quando você faz isso, você comete um equívoco, e nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Você deve buscar na revelação geral de Deus um conhecimento também geral acerca de Deus, né? Panorâmico acerca de Deus. Ele me dá uma noção de que existe um Deus, tá? Esta revelação de Deus, ela me mostra que Deus existe, que Ele é infinito, que Ele é poderoso, que este Deus é um Deus sábio e que Ele é soberano. Sua vontade é livre para se realizar sobre todo o universo. Tá? Então, irmãos, a revelação geral de Deus nos mostra estes atributos de Deus, a sua própria existência, a sua infinitude, o seu grande poder, a sabedoria. Aliás, quando a gente contempla, né, como Jesus disse, olhai os lírios dos campos, né? Quando a gente para olhar uma flor, a gente vai descobrindo ali, e não precisa nem ser um grande botânico nem nada, mas o simples olhar nos mostra assim um Deus sábio, uma perfeição em tudo que a natureza nos mostra, nos rios, nos lagos, nos mares, nas montanhas, nos vales, nas mais diversas espécies animais, do mais pequena bactéria até os mais complexos animais, seres vivos, de uma grão de areia a um meteoro cruzando os céus, de uma simples luzinha de um vagalume até o sol brilhante como uma estrela fulgurante. Tudo isto nos faz ver este Deus sábio, né? Aliás, tem até um hino antigo que diz: eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim. Eu vejo Deus, e por aí vai, né? Essa música é muito bonita e ela fala desta revelação geral de Deus. Bom, os meios da revelação geral de Deus. Franklin Ferreira e Alan Mitte, tá? Escreveram esse livro aí, eu até tenho ele, Teologia Sistemática, é um livro muito bom, eu recomendo a você que gosta de estudar Bíblia, né, e quer se aprofundar, pode adquirir esse livro aí, Teologia Sistemática, é da editora Vida Nova, Franklin Ferreira, Alan Mitte, muito bom, tá? E
neste livro, eles mostram que Deus é revelado no mundo físico, que é o que nós já falamos ainda há pouco, os céus proclamam a glória de Deus. Deus é revelado na lei moral presente no coração do homem, eu vou falar mais disso daqui a pouco. E Deus é revelado na história da humanidade, ou seja, no cumprimento histórico da sua vontade livre e soberana. Então, chama a atenção 3 meios pelos quais a revelação de Deus, geral de Deus, se manifesta: o mundo físico, a lei moral presente no coração do homem e a história da humanidade. Tá bom? Vamos então falar primeiro sobre a revelação geral por meio da natureza. De certo modo, eu já falei aqui para vocês sobre este aspecto, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. É tudo isso que Deus revela. Em Romanos 1, verso 20, livro de Romanos, Novo Testamento, porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, a sua própria divindade, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Na natureza, Deus deixou provas irrefutáveis a respeito de sua existência e de sua divindade. Eu peço a câmera aqui agora para mim, tá? Joga a câmera aqui para mim. Esse texto de Romanos, ele traz uma implicação que a gente tem que considerar. Em geral de Deus, nós voltamos aqui, tá? Ao vivo é assim mesmo. A revelação geral de Deus, ela nos traz uma responsabilidade, tá? Porque à medida em que Deus deixou as suas impressões digitais, tá certo? Em vários locais, né, na natureza, em nós mesmos, em nosso coração, da sua existência. Entenderam? Então, isso nos traz responsabilidade. Eu, inclusive recomendo àqueles que gostam de leitura, né? E acho que gostar de leitura deve ser uma virtude de todos. Aqui vocês possam ler aquele livro A Linguagem de Deus, A Linguagem de Deus, de Francis Collins. Francis Collins foi, ainda é vivo, né? Um grande médico, cientista, e ele foi responsável pelo programa norte-americano de reconhecimento do genoma humano. E ele fala muitas coisas interessantes naquele livro sobre o que eu estou dizendo, das digitais de Deus impressas aí também dentro do próprio DNA humano. Tá? A Linguagem de Deus, Francis Collins. Isso nos traz, então, responsabilidade. E nós nos tornamos assim diante de Deus, sem desculpas. Eu não posso me desculpar diante de Deus dizendo que eu não tive condições de lhe reconhecer. Eu não tive capacidade para saber que o Senhor existia. Eu não tive luz nenhuma, porque Deus vai lhe dizer, eu lhe dei luz suficiente para que você pudesse me reconhecer. Então a responsabilidade é grande. Avancemos mais um pouco aqui, agora voltemos à tela, tá? Para esse senhor aí simpático, tá? Esse aí
John Stott, gente muito boa, é um teólogo anglicano lá da Inglaterra, já faleceu faz pouco tempo, né? Viveu de 1921 a 2011. Nós já estudamos aqui na nossa igreja o livro dele, A Cruz de Cristo, muito bom. Recomendo também para você o estudo do livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Mas John Stott, essa figura simpática, né, nos diz assim acerca da revelação geral por meio da história agora. Apesar de Deus não poder ser responsabilizado pela tirania ou agressões de cada nação, em última análise, a época da história e os limites geográficos do seu território estão debaixo o seu controle, sobre o controle de Deus. Traduzindo, Deus tem o controle da história nas suas mãos. Ele conduz a história da humanidade. Os homens vão criando percalços aqui e ali, vai trabalhando a sua forma de ser, mas em momento algum a história perde o controle das mãos de Deus. E quem for um observador privilegiado desta história, ele vai percebendo lentamente que dentro da história dos homens também está a história da salvação, né? E que Deus vai mostrando a sua salvação dentro da história da humanidade. Os grandes feitos de Deus na história vão se revelando e a gente vai percebendo que existe uma mente que conduz toda essa história. E aí também tem um outro aspecto. Por fim, ele porá fim nesta história, né? O Deus que começou a história também nos levará até o final dela, conduzindo, tá? Eu quero dar um exemplo para você entender, mais prático, tá? Tinha um profeta na Bíblia chamado Miqueias. Miqueias disse assim: e tu, Belém Efrata, posto que és a menor dentre todas as cidades de Judá, de ti sairá aquele que será Senhor e Rei em Israel. Muito bem. Miqueias estava falando do nascimento do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, é de conhecimento de todos que José e Maria, eles moravam em Nazaré e não em Belém. Para que a profecia de Miqueias se cumprisse, alguma coisa tinha que acontecer na história, porque senão Jesus nasceria em Nazaré e não em Belém, tá? Então, lá em Roma, o imperador, né, César Augusto, ele vai fazer um decreto que valia para todo o Império Romano, o imenso Império Romano, dizendo que todos os cidadãos do Império fossem se recensear, né, fazer um censo, nas suas cidades de origem. E todos deveriam voltar às suas cidades de origem para poder preencher o censo romano. Eles queriam saber quantos cidadãos, quantos homens, quantas mulheres, uma espécie do IBGE lá de Roma, tá certo? E aí César Augusto determina isso, ele está lá em Roma. Aí uma mulher grávida, prestes a dar à luz, faltando alguns meses, é obrigada com seu marido a retornar à sua cidade de origem, que era a pequena vila de Belém, para fazer um censo. E lá nasce o Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam aí como na história Deus vai se revelando também
que existe uma mente que conduz a história. O profeta Isaías, ele vai citar a respeito do rei Ciro, né? Ele vai citar, Israel está exilado, a nação, lá na Babilônia. E havia uma profecia do profeta Isaías que dizia: Ciro, meu servo, fará tudo que me apraz. Ciro, meu servo, fará tudo que me apraz, tudo que eu quero, né? E o povo de Israel precisa regressar e não tem meios para tal, né? Aí o Império Persa invade a Babilônia, tá certo? E o rei, cujo nome era Ciro, se simpatizou do povo de Israel e não apenas libera para que eles voltem para Israel, mas como também dá meios, recursos e propicia todas as condições necessárias para que eles possam regressar, e eles começam o regresso. Então, a história da humanidade segue um curso que revela o agir de Deus. Líderes, mesmo sem consciência disso, realizaram o seu propósito. Tá certo? Quando eu digo isso, irmãos, a gente não deve querer ver em cada fatozinho da história aqui e ali que Deus que determinou isso, foi Deus. Não é bem assim, tá? Quando a gente fala isso, a gente quer dizer assim: no curso da história, todos os fatores aqui e ali, no final, ainda que aparentemente contraditórios, ainda que aparentemente não seja aquilo uma coisa boa, mas de alguma forma cumpre no final o propósito de Deus. Deus vai se utilizando da história da humanidade e conduzindo-a para que seu propósito se cumpra. Um outro exemplo também disso, citado na nossa revista pelo pastor Paulo César, é a preservação do Estado de Israel. A preservação do Estado de Israel mostra a condução de Deus na história. Por quê, pastor Walter? Meus irmãos, a gente fala, assim, enche a boca, às vezes nós evangélicos, então, Israel. E a gente fica pensando que Israel era uma nação poderosa, essa coisa toda, que tinha grandes exércitos. Negativo. Um povo débil, frágil, tá? O território hoje de Israel todo é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe, somente para você ter ideia de quanto ele é pequeno, hoje, pequeno, tá? Cercado de inimigos. Se hoje eles estão cercados de inimigos, no passado estava pior ainda. Mas todos os ódios de todos os lados, eles, no entanto, foram sobrevivendo. Ao longo da história da humanidade, eles foram sobrevivendo, né? Ódio e mais ódios, milhões de judeus mortos, perseguidos. Não só, quando a gente fala de perseguição judaica, a gente fica pensando somente na perseguição movida por Adolf Hitler, né? A sua loucura nazista, né? Mas não é verdade, não. Eles são perseguidos desde que o mundo é mundo, né? Eles sofrem perseguição e preconceito, né? Então a própria palavra judeu hoje traz consigo uma carga preconceituosa que não é boa. A gente tem que se livrar destas coisas, tá? Todo preconceito é um conceito prévio que não agrada a Deus, tá? Seja de que natureza for. Mas, amados irmãos, mostra que Deus tem um propósito nessa preservação do Estado de Israel, da nação de Israel, e ele proveu os meios, porque eles tinham tudo para se acabar, mas Deus proveu o meio de eles chegarem até os dias de hoje, mesmo com todas as suas fragilidades. Muito bem, isso é John Stott. Vamos para frente. A revelação geral por meio do ser humano. A revelação geral por meio do ser humano. A Bíblia apresenta o ser humano, o homem, né,
como imagem de Deus, a imago Dei em latim. Assim, o homem se torna uma revelação de Deus. Uau, pastor, como é isso? Então eu lhe digo. Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Então, tanto o macho da espécie quanto a fêmea da espécie humana, homem e mulher, foram criados, diz a Escritura, imagem e semelhança de Deus. Então nós, em nós mesmos, trazemos uma imagem, um retrato da divindade, olhando para o homem no aspecto da perfeição do seu organismo, da complexidade da sua estrutura física, de sua capacidade mental, tá certo? Irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui é fascinante e demonstra essa capacidade mental do homem, né? De a gente estar aqui transmitindo ao vivo com uma pequena câmera, você aí na sua casa está me vendo, me ouvindo. É uma capacidade mental do homem extraordinária. Somente uma mente superior a este homem poderia dar ao homem esta capacidade mental. E esta mente infinitamente superior à do homem, que nos deu esta capacidade mental, chama-se Deus. Isso é revelação geral no homem, tá certo? Também as nossas qualidades morais e espirituais, bem como a nossa natureza religiosa, demonstra a existência de um Deus. A religião, que eu chamar a atenção desse aspecto, né? A religião, a espiritualidade, a busca do infinito, a busca de um Deus. Eu chamo a câmera aqui para mim agora, né? Então, essa infinitude, esse desejo, aliás, a Bíblia diz assim, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, nós buscamos o eterno. Nós buscamos o eterno, a sua eternidade está dentro do nosso coração, dentro de nós. E aí você pode percorrer em todos os tempos, todas as civilizações da Terra, né? Houve esta manifestação religiosa. Em todos os povos, nas mais diversas culturas, a gente percebe que houve essas manifestações religiosas. De onde vem isso? De onde vem isso? Esse desejo entre os índios, entre as tribos asiáticas, tribos africanas, norte-americanos, as civilizações incas, astecas, maias, né? O homem do século XXI, altamente tecnológico, mas ele se volta para o divino, não perde, não se abandona isso. De onde vem isso? Esse sentimento, porque Deus colocou a eternidade dentro da gente e nós aspiramos por Deus, desejamos por Deus, tá? Isso mostra de modo cabal que existe um Deus. Os homens também estabelecem juízo de valor sobre o que é certo, sobre o que é errado. Isto mostra que a lei moral de Deus está gravada em seus corações, revelando a existência de um Deus que é justo. Em Romanos 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: quando os gentios fazem naturalmente as coisas da lei, mostram a obra da lei escrita em seus corações. Tá? A obra da lei escrita em seus corações. Então, irmãos, esse nosso senso de justiça que nos faz ficar indignados quando nós vemos a injustiça, né? Isso demonstra que nós temos um senso de valor.
dentro de nós que nos aponta o que é certo e o que é errado. Isso é certo, isso é errado. E que nós devemos nos guiar por aquilo que é certo. Nos deixar levar por aquilo que de fato é justo e é certo. E isso de onde provém? Não nasce de nós mesmos, foi colocado em nós. A Bíblia diz que Deus é absolutamente justo. E Ele colocou deste senso de justiça dentro de nós. É a lei moral escrita no nosso coração. Amém? Vamos voltar então ao texto. A eficácia da revelação geral. Aí eu faço um breve parêntese para que você possa entender o que é eficácia. Eficácia significa benefício, validez, serventia, etc. Tá? Para que serve a revelação geral? Isso é a eficácia da revelação geral. Qual o benefício que eu tenho? Para que me serve a revelação geral? Bom, aí, conforme o pastor Paulo César, autor da lição, ele vai dizer que vários teólogos divergem quanto a esta eficácia, a essa serventia da revelação geral de Deus. Porque eles se perguntam, né? É possível adquirir conhecimento verdadeiro acerca de Deus a partir da revelação geral? Outros dizem, é possível uma teologia natural sem a Bíblia? A revelação geral, ela é suficiente para salvar o homem pecador? São perguntas que estão postas e que a gente vai tentar falar a partir de agora. Bom, eu disse para vocês que a revelação geral de Deus ela é limitada. Ela nos mostra que existe um Deus, que Deus é soberano, que Deus é infinito, que Deus é poderoso, mas ela nos dá uma visão geral, por isso que ela diz revelação geral, uma visão geral de Deus. No entanto, alguns teólogos dizem, não, de forma alguma. Esse é um modo simplista que você está tendo, que você está falando. A revelação geral de Deus, ela nos mostra Deus como Ele é, e através desta revelação geral, que envolve a natureza e que envolve o uso da nossa razão humana, eu posso sim chegar perfeitamente a um conhecimento de Deus. A estes que pensam assim, nós vamos chamar de teólogos naturais, porque eles vão desenvolver aquilo que a gente chama de teologia natural. Teologia natural. A teologia natural defende que é possível, sim, conhecer a Deus apenas com a contemplação da natureza e com o uso da razão humana. Para a teologia natural, a revelação bíblica e a autoridade interpretativa da igreja são desnecessárias para chegar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Agora eu tenho que parar e pedir a câmera para cá. Bom, pastor Walter, como é isso? Me explica mais aí. É o seguinte, esses teólogos, né, desenvolveram essa chamada teologia natural. Na teologia natural, eles vão dizer assim, olha, eu posso ver Deus e conhecer a Deus por meio da natureza e com o exercício da minha capacidade, da razão humana, minha capacidade de pensar, raciocinar, eu posso sim chegar a um conhecimento de Deus suficiente
que eu não preciso mais da Bíblia. Eu não preciso da Bíblia para chegar a esse conhecimento. Eu boto a Bíblia de lado e também eu posso colocar de lado a estrutura religiosa da igreja. Eu pego a igreja também e coloco fora. Eu não preciso nem de igreja, nem de padres, pastores, nem nada destas coisas, nem de Bíblia, para que eu possa chegar a um conhecimento acerca de Deus. Isso é teologia natural. Quando, por exemplo, uma pessoa diz assim: eu me sinto mais perto de Deus em uma caminhada pela floresta do que na igreja, você está expressando o pensamento da teologia natural. E pastor? Né? Isso é um perigo muito grande, viu? Eu já ouvi pessoas dizer assim para mim: eu prefiro ficar na beira de um rio, contemplando a natureza, do que vir aos cultos e estar ali. Essas coisas não me prendem mais. Hoje ele está desviado da fé, né? Abandonou. Não está nem mais contemplando o rio, nem está dentro da igreja. Tá certo? Então esses extremismos não levam a nada. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é uma instituição criada por Jesus. Então ela é necessária. Jesus próprio parou para ensinar os discípulos e ele usava, sabe o quê? A Bíblia para ensinar os seus discípulos. Né? Errais por não conhecerdes as Escrituras, dizia Jesus, porque elas testificam ao meu respeito, disse Jesus. Então, a revelação geral é boa, importante, mas ela é limitada. Ela nos mostra Deus, mas de modo parcial. Você tem que conhecer melhor aquilo que nós vamos chamar de revelação especial ou específica, que nós vamos estudar na próxima lição. Um grande sujeito da humanidade foi Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o terceiro presidente norte-americano. E ele também era adepto da teologia natural, viu? É bom que vocês saibam. E os teólogos da teologia natural, eles rejeitam o sobrenatural. Tudo que tiver de milagre, de sobrenatural, ele diz que isso aí não interessa. Então, Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente norte-americano, ele escreveu um livro intitulado A Vida e a Moral de Jesus. A Vida e a Moral de Jesus. E neste livro, ele seleciona os ensinos de Jesus, mas ele retira todas as referências a milagres. Todas as referências a milagres, Thomas Jefferson retirou desse livro, A Vida e a Moral de Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele era adepto da teologia natural e eles não creem em milagres. Voltemos então aí para a nossa tela. Ainda dentro da eficácia da revelação geral da teologia natural. Os fundamentos que dão base à teologia natural. Ele diz assim: Deus se fez conhecer por intermédio da natureza. A natureza não sofreu alteração substancial por ocasião da entrada do pecado no mundo. As limitações do ser humano e os efeitos do pecado não o impedem de chegar ao conhecimento de Deus. Isso é teologia natural. Ele vai partir dessas duas grandes primícias. A natureza sofreu alteração desde a sua criação. No entanto, o pecado, ao ser introduzido no mundo, ele não produziu deformação suficiente para que a natureza deixasse de expressar completamente quem é Deus. Teologia natural. As limitações do ser humano
com os seus defeitos, suas imperfeições, não impedem de que ele chegue a um conhecimento pleno acerca de Deus. Teologia natural. Tá bom? Agora, o pastor Paulo César, ele tenta refutar a teologia natural. Refutar quer dizer contradizer, né? Tentar rebater a teologia natural. Ele então parte da seguinte exposição: o mundo criado, contrário do que diz os teólogos naturais, encontra-se sob condenação divina. Maldição é condenação, sentença condenatória divina. E está sujeito a uma vaidade, uma inutilidade, e se encontra em estado de cativeiro espiritual. E ele se apropria de dois textos, né? O do Gênesis e da carta de Paulo aos Romanos. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 17, está escrito: pois o homem ter pecado, o Senhor Deus disse assim para o homem: maldita é a terra por tua causa. A terra estava sob uma sentença condenatória de Deus por causa do pecado do homem. Em Romanos 8, de 20 a 22, Paulo vai falar: pois a criação ficou sujeita à inutilidade, à vaidade. A criação será libertada do cativeiro. E aí ele mostra que, além de estar sob uma sentença condenatória de Deus, toda a sua criação, esta criação tem um caráter fútil, inútil, né? Ela não consegue mais cumprir o seu papel, por isso que ela produz espinhos e essas coisas todas, quando lá do texto do Gênesis, né? E os espinhos das plantas, não. Produz coisas indesejáveis. Produz coisas indesejáveis. A natureza produziria coisas indesejáveis, tá? E esta mesma criação, ela foi subordinada a um cativeiro, ela está aprisionada, tá? O pecado a aprisionou, tanto que a natureza hoje sofre o dano do pecado, né? O que nada mais é do que o grito dos ecologistas, senão a voz da natureza mostrando que está sendo agredida, está aprisionada. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, essa própria natureza também será liberta do cativeiro que o inimigo lhe impôs, esse cativeiro que destrói tudo, né? Mas ela também será liberta. Mas o que interessa aqui é que esta natureza, sujeita a estas coisas, ela não consegue representar esta glória de Deus, nos trazer esse conhecimento pleno acerca de Deus. O pecado deformou e distorceu o testemunho da revelação geral. O efeito danoso do pecado torna o homem incapaz de, por si só, conhecer a Deus. A lei gravada no coração do homem mostra também a sua culpa perante Deus. Romanos 1, de 18 a 22, você leia com calma em sua casa, né? A lei gravada no coração do homem, se por um lado mostra, como falei antes, a existência de um Deus que é justo, por outro lado, mostra a nossa culpa perante Deus. É o outro verso da moeda, né? Um lado e o outro da moeda. A revelação geral, ela é insuficiente para a salvação mediante o conhecimento de Cristo Jesus. Por meio da revelação geral, você não chega ao conhecimento de Cristo Jesus. E sem Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há nenhuma salvação.
Entenderam? E a revelação geral não lhe conduz ao conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a refutação. Nós estamos caminhando aqui para a conclusão da nossa palestra de hoje. E o pastor autor, né, ele nos chama, após essa refutação daqueles que exageram na teologia, na revelação geral, os chamados teólogos naturais, ele então faz uma aplicação aqui interessante. Aplicações do estudo sobre a revelação geral. Qual é a importância de estudarmos a revelação geral? Diz: o fato de todos os homens terem acesso à revelação geral serve para a evangelização. É um instrumento interessante na evangelização. Porque você pode se pegar num aspecto da natureza ou de um conhecimento geral que as pessoas têm acerca de Deus e, a partir dali, você apresentar Deus para ela, tá? Quando Paulo chegou na cidade de Listra, né, os homens queriam, ele fez alguns milagres, estava ele e Barnabé, né? E aí os homens cercaram o povo da cidade de Listra, cercaram, os deuses se fizeram homens, estão entre nós, esse aqui é Marte, e esse aqui é Mercúrio, né? E aí começaram a tentar, Júpiter, melhor dizendo, Júpiter e Mercúrio, tal, e Júpiter e Mercúrio. E queriam sacrificar, pegar os animais para sacrificar em oferenda a Paulo e a Barnabé. Mas aí Paulo não deixou que isso acontecesse, e ele vai usar da revelação geral. Ele vai dizer: pessoas, eu sou homem igual a vocês. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há e tal, os animais, ele já deu prova de que ele é Deus. E não é a imagem do homem. E aí ele se apropria dessa teologia da revelação geral para ensinar aquelas pessoas a existência de um Deus, e ele depois entra e prega a Cristo para eles. Quando Paulo também chegou numa outra cidade chamada Atenas, até hoje existe, capital da Grécia. E lá ele encontrou vários ídolos, e encontrou uma imagem que eles intitulavam ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Paulo então passou a expor para eles que ele pregava acerca deste Deus desconhecido, né? Ele pregava a respeito desse Deus desconhecido, mas que agora se fazia conhecer, que eles conheceram por meio do sol, da chuva, dos ventos, mas que agora esse Deus se deixou se conhecer, e aí ele pega, se apropria disso para pregar o Evangelho. Amém? Eu peço a câmera para cá. Numa oportunidade, eu estava conversando com um adepto do candomblé, e eu explicava para ele assim, né, que Deus deixou em todas as culturas marcas da sua identidade. E eu falava para ele que no plano superior está o Olorum, os céus. E no plano terreno está o Ilê, a terra. E nos terreiros do candomblé, aqui da Bahia, né, eles colocam um mastro bem alto, com uma bandeira branca lá em cima. E aquele mastro com a bandeira branca, simbolizando a paz, a harmonia, o equilíbrio, né?
de alguma forma, ele quer ser a força que representa, né? A força que interliga o Ilê, o plano terreno, né? Ao plano mais alto do Olorum, né? Os céus, os nossos céus, né? Bom, então eu dizia para ele que isso, Deus deixou uma marca nisto, que a verdadeira ligação entre a terra e os céus foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, no alto da cruz, tornou-se uma bandeira de paz que interliga os céus e a terra. Ele decretou a paz, a inimizade que havia entre Deus e os homens estava rompida pela bandeira da cruz, que agora interliga os céus e a terra. Isso é você pegar da revelação geral, da cultura, dos costumes, até de uma religião ou dos povos, né? E apresentar a Cristo. Tá certo? A revelação geral evidencia a justiça de Deus e a culpa dos homens por rejeitarem o conhecimento que lhes foi revelado. Então, o homem conhece a justiça de Deus por meio da revelação geral, mas ele rejeita essa justiça. E aí você evangeliza ele dizendo que, à medida que ele rejeita aquilo que o coração, a lei moral de Deus dentro dele escrita, mostra para ele, ele está rejeitando o próprio Deus. Quando ele faz conscientemente o errado, ele não está apenas fazendo o errado, ele está dizendo, eu não quero Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos ainda, capítulo 1, você tem que ler esse capítulo 1 de Romanos, todo o livro de Romanos, mas o capítulo 1 detidamente. Ele vai dizer, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios nos seus corações, os homens tornaram-se loucos. A insuficiência da revelação geral para a salvação do homem também deve servir para nós cristãos, para que nos impulsione a proclamar a Cristo, cumprindo aquilo que Jesus nos disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é dever do cristão, porque se você já sabe que pela revelação geral não é suficiente para que o homem encontre-se com Jesus, então é seu dever como cristão sair por este mundo dizendo, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta. É preciso que você conheça as Escrituras, é preciso que você conheça quem é Jesus. Esta é a chamada grande comissão. Tá? Por fim, o conhecimento de Deus, o conhecimento de que a criação manifesta a glória de Deus, ou seja, a revelação geral. Revela também a soberania, a bondade, a sabedoria e a glória de Deus, deve nos conduzir a uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Né? Que em nossa igreja, a diaconisa Tânia, né, ela sempre tira as fotos assim dos céus, né? Do alto do seu apartamento, ela bate fotografias e bota no grupo da nossa igreja. Né? E ela depois coloca assim, aquelas fotos bonitas do sol, do poente, do nascente, essas coisas todas, e ela escreve embaixo, glória a Deus, aleluia, amém. Ou seja, esta revelação geral de Deus deve nos levar a uma adoração perfeita ao Senhor, deve nos levar, nos conduzir a louvar a Deus, a adorá-lo, a bendizê-lo, a entronizá-lo, tá certo? Estas são as aplicações do estudo da revelação geral de Deus.
Que Deus nos abençoe, que esta palavra simples possa ficar no seu coração e que você tenha o desejo de cada vez mais aprender a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, para a glória dele mesmo. Amém e amém.